Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas fica aqui a minha saudação para você. Para você que é crente, que é cristão, a graça e a paz, ou a paz do Senhor. Eu vou começar o vídeo de hoje com um versículo que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Esse versículo, ele é muito conhecido na Bíblia, muito falado, porém, a gente se percebe que não existe uma prática tão assídua quanto deveria ser. Vou começar a contar um testemunho sobre perdão do que aconteceu na minha vida, para que você possa ser edificado e se existe algo no seu coração ainda, ou alguma pessoa a ser perdoada, que esse vídeo seja um incentivo para você praticar isso diante de Deus. Em dezembro de 2024, recente, inclusive, eu estava já sendo tratada, já estava sendo ministrada sobre alguns cultos que eu estava indo, sobre muitas palavras, muito secreto com Deus, sobre que eu precisava perdoar algumas pessoas e liberar perdão para algumas pessoas. Mas não é uma coisa fácil. Então, para quem tem que fazer isso, sabe do que eu estou dizendo. As pessoas nos ferem, as pessoas nos machucam, assim como nós também fazemos com elas. Nós também falamos e fazemos coisas que não devemos e magoamos pessoas. E eu fui curada na cantata de Natal da igreja que eu congrego. O Senhor já, na verdade, ele já estava derramando sobre mim uma cura sobre a minha maternidade, sobre a minha relação e a minha reconciliação com a minha parentela. E eu estava bem resistente. Deus usou a boca de uma irmã há uns 2, 3 meses atrás para falar sobre que ainda precisava eu liberar perdão para minha parentela. Então, para quem não sabe, parentela são irmãos, pai e mãe, né? Porque família a gente constitui a nossa quando nós casamos e temos filhos. Então, quando eu falar parentela, alguns vão entender, outros pode ser que não, então eu estou explicando. E eu precisava me reconciliar com a minha parentela, eu precisava me reconciliar com os meus irmãos, eu precisava me reconciliar com a minha filha e com pessoas que eu vivi, que fazem parte da minha história. E eu não tinha essa coragem, eu não estava muito afim, na verdade. Eu estava bem cansada, eu estava me sentindo excluída daquele lugar. E tive logo quando eu me converti, eu percebi as pessoas muito resistentes comigo quanto a isso, por conta da escolha de uma religião. E eu mesmo me isolei, eu mesmo não quis, por imaturidade, eu mesmo não quis essa aproximação, né? Por conta que iam me questionar, iam ficar me perguntando questões bíblicas, ai, questiona, fala, e eu não tinha o conhecimento bíblico, não sei tudo, não queria bater boca, então eu resolvi me isolar. E em dezembro, né, de 24, do ano de 2024, eu estava na cantata de Natal da minha igreja, e eu assisti o teatro, o coral, e nessa cantata o Senhor falou muito no meu coração que eu precisava ir até a minha casa, do lugar que eu vim, né, voltar para esse lugar e me reconciliar com essas pessoas. Que é até hipocrisia da minha parte, no sentido de servi-lo, de adorá-lo, de tá ali, né? Ah, eu sou crente, tenho uma vida reta com Deus, mas o que ele pediu para eu fazer, que é um mandamento,
eu não estava fazendo. E eu chorei compulsivamente naquele dia, compulsivamente. Eu saí daquele culto arrasada. E eu tinha R$ 40 na minha conta. E eu já estava sem carro. E eu falei, eu preciso ir para São Paulo para pedir perdão para minha família, para me reconciliar com eles. E eu tinha R$ 40 na minha conta nesse dia, era um domingo. E eu falei, bom, o Senhor vai levantar alguém para me ajudar quanto a isso. Eu já tinha perdido o meu carro, na verdade, meu carro já estava no mecânico. Esse é um outro testemunho, depois eu conto. Então eu estava sem o carro para ir. E o Senhor tinha me dado, durante a cantata, o Senhor tinha me dado todo o cronograma. Aonde eu ia primeiro, casa de quem que eu ia primeiro, o que que eu ia fazer. E eu com R$ 40 na conta. Eu falei, bom, se o Senhor está se comunicando comigo, se o Senhor está falando para eu fazer, Ele vai suprir essa minha necessidade. Saí do culto, aí eu tava ali, algumas pessoas me viram ali naquela situação, tudo, me abraçaram. Eu falei, gente, tá tudo bem, enfim. E aí uma irmã pegou e me deu R$ 50. Eu lembro que ela me deu esses R$ 50 e falou, olha, tô te dando esse dinheiro para te ajudar para você poder ir para São Paulo. Eu fui, peguei esse dinheiro, fui para São Paulo e eu fiz exatamente do jeito que Deus pediu. Primeiro eu fui na casa da minha filha, ela não estava, ela tinha ido viajar. Eu conversei um pouco com a tia dela, que infelizmente não está preparada ainda para o perdão, para a liberação do perdão, mas eu perdoei e eu liberei perdão sobre a vida dela e pedi perdão pelo que falei, pelo que fiz há 25 anos atrás, para a tia, para a avó também, que me atendeu um pouco resistente no momento, depois nós conversamos, mas também pedi perdão, liberei perdão sobre a vida dela, pedi para que ela se voltasse para minha filha e pedisse para que ela entrasse em contato comigo, uma vez que o meu telefone sempre esteve aberto, mas não tem um retorno, e tá tudo bem, eu acho que cada um tem seu tempo. E aí saí de lá, fui para casa da minha irmã, para casa do meu sobrinho, fui pedir perdão e fiz o que Deus mandou eu fazer do jeito que Ele mandou, do jeito que Ele mandou. E sem brincadeira, gente, foi uma segunda-feira, dia 23 de dezembro, que eu nunca senti o amor de Cristo em mim tão impresso no corpo. Porque eu acho que quando a gente anda com Cristo, a gente vai se ajustando, a caminhada cristã, a gente vai se ajustando para tentar entender o que Deus quer. Né? Não, tá bom, agora aceitei Jesus, confessei Jesus como meu único suficiente Salvador, o que eu preciso fazer? Cumprir mandamento. Não tem segredo. E qual que é um dos mandamentos? É o perdão. Assim, você não tem escolha. Nós não temos escolha. Quando eu falo pro Senhor, Senhor, mas eu também fui magoada, eu também fui ferida, e ninguém bate na minha porta para pedir perdão. E o Senhor falou muito forte em meu coração, e falou assim, eles ainda têm venda nos olhos, você não, você é a minha filha, então eu tô esperando de você. Cara, que privilégio, que privilégio. Quando a gente tem a maturidade espiritual para entender que isso não é uma humilhação, é um privilégio. Você pegar, se posicionar diante de Deus e falar, Senhor, tá doendo. Não é uma coisa que eu tenho vontade. Vou ser sincera com vocês. Não é uma coisa que eu falei, eu vou lá liberar o perdão. Não. Eu vou lá com o coração doendo, sabendo que eu também fui ferida, que eu também fui magoada, mas o orgulho era tanto, que eu me senti envergonhada, humilhada. Mas durante o processo da viagem, do ônibus, durante o processo ali de uma casa e outra, o Senhor foi me tratando. Era como se eu fosse deixando fardos para trás. Era isso. Então, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, porque eu tô em Sorocaba, aí foi a Castelo toda, e eu ali entronizando o Senhor, orando, pedindo para Deus discernimento, em jejum. Isso foi um detalhe importante que me ajudou muito, foi o jejum, que eu já estava fazendo de algumas horas,
para ter essa conexão com o Pai, para ter esse alinhamento do céu, para que eu não falasse nada, porque eu estava ali para realmente entregar o meu perdão. E só Espírito Santo de Deus, e só você, a conexão, né? Eu brinco muito, assim, um Wi-Fi ligado com o céu, para fazer você fazer isso. Por mais que às vezes doa, é desconfortável. Mas é necessário. Foi necessário, porque eu lembro que quando eu subi, quando eu fui na casa da minha filha e pedi perdão pra minha cunhada, minha ex-cunhada, e pra avó, porque a minha filha não estava, é uma subida. Nessa que eu subi, gente, sem brincadeira, cara, eu peso 58 quilos. Eu acho que antes desse pedido de perdão, eu acho que eu pesava uns 100. Sabe quando você sobe uma subida cansada? Quando você tá grávida e você fica carregando aquilo, né? Às vezes você tá um pouquinho fora do peso e você fica, meu Deus, ai, você perde 5 quilos, você fala, nossa, que diferença que fez eu perder 2, 5 quilos da minha vida. Então é a sensação que eu tive. É a sensação que eu tive. Que eu deixei ali. Ali, pra mim, aquela calçada, ela era uma cruz. Entende? A calçada da casa que eu vivi o período da minha vida ali de adolescência, logo quando eu me caso com 15 anos. Aquela casa, aquela calçada, onde eu tive uma história, onde eu vivi 4 anos da minha vida ali com aquelas pessoas. Ali pra mim era uma cruz. E aí eu lembro que quando eu, vou embora, cara, eu não olho pra trás. Eu não olho pra trás. Eu tenho a visão da casa, fiz o que o Senhor me pediu pra fazer. Eu subo aquela ladeira, eu falo, Senhor, não sou mais eu quem vivo, é o Senhor que vive em mim. Então eu vou obedecer. Então, e aí eu fico, no sentido, quando eu falo que eu fui curada, porque assim, existem coisas na vida da gente que, se a gente não se posiciona, se a gente não decide, se a gente não entende que o perdão não é uma coisa assim, uma emoção, uma coisa assim, eu vou lá pedir perdão e pronto, tá tudo certo. Eu vou liberar perdão, vou pedir perdão. No outro dia, nossa, vou estar parecendo um querubim. Não. Porque essas lágrimas, elas são de alegria. Mas antes eram umas lágrimas de tristeza, de vergonha, porque eu me senti envergonhada. E hoje eu posso falar para vocês assim com convicção. Está em novembro, dia 2 de novembro hoje. E eu falo para vocês, tá 100%? Cara, não tá. Não tá. É todos os dias. Há arrependimento, Senhor. Há arrependimento. Porque eu sei que se elas querem me perdoar, se elas não querem, é uma escolha delas, entende? Mas eu deixei lá. Eu tomei essa decisão. E isso não me impede de viver uma vida alegre em Cristo. Que por mais que ainda tenha resquícios de, poxa, podia ter sido diferente. Ok, podia ter sido diferente. Né? Mas aí não depende só de mim. Depende da outra parte também. Porque assim, quando a gente gosta de alguém, quando a gente tem uma história com alguém, poxa, é triste você ver que a pessoa tá ali, cega, amarrada, acorrentada no orgulho dela. E você quer ser essa luz, você quer ser esse sal, porque a Bíblia diz, seja sal e luz, você quer falar, meu, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus faz a gente se arrepender, Jesus faz a gente voltar à essência, Jesus faz. Poxa, vem aqui conhecer esse Jesus que eu conheço. Mas as pessoas não querem. Por mais que você fale, não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você vive. Então, a minha oração, quando é para parte delas, dessa família que me acolheu logo quando eu me engravidei, que é a família paterna da minha filha, é que o Senhor alcance-as. Que o Senhor realmente alcance-as.
que elas possam sentir o amor de Deus, que elas possam sentir o que eu sinto e o que eu vivo hoje. Dói você saber que você teve uma história com alguém, que você viveu com alguém e que essa pessoa tá assim, cega. Eu não tô dizendo isso de religião, porque vai não sei aonde, não é disso. Porque assim, uma pessoa que ela tem Cristo, ela perdoa. Uma pessoa que já entendeu o evangelho, ela vai lá e ela perdoa, por mais que doa, por mais traumatizado que tenha sido. Quando o amor de Jesus nos encontra, a gente faz isso, porque é um mandamento, ele pede isso para nós. Eu lembro que isso foi dia 23 de dezembro, em janeiro a minha filha voltou de viagem, porque até então ela estava em viagem, eu não consegui esse contato com ela pessoalmente. Em janeiro ela entra em contato comigo via WhatsApp, via celular, e ela me manda uma mensagem simples e fala assim: oi mãe, minha avó disse que você veio aqui, tá tudo bem, mas eu não estou preparada para essa conversa agora. E tá tudo bem. Eu respondi, falei: filha, eu tô aqui, se você precisar de alguma coisa eu estou aqui. E eu tenho que esperar o tempo dela, eu tenho que respeitar o tempo dela. Porque eu a feri, eu a magoei. Eu queria poder abraçá-la e falar: me perdoa. Mas ela não tá preparada para isso agora e tá tudo bem. Mas eu não posso deixar que isso me amarre a vida dela eternamente. Porque aí eu não vivo os planos que o Senhor tem para mim. Eu não consigo fluir nos dons que o Senhor tem para mim. Eu não consigo viver a minha vida em plenitude, que é o que a palavra diz. Porque tudo tem um tempo e é o tempo do Senhor. Então a minha oração hoje, quando eu falo da minha filha em si, é: Senhor, levanta alguém. Se não sou eu que posso ser esse instrumento ali na vida dela, para levar Cristo, para levar o Senhor, para levar a palavra, que seja uma amiga na faculdade, que seja uma amiga no trabalho, que seja alguém que fale do amor de Jesus para ela. Porque eu não consigo acessar, entende? É isso que a gente precisa também ter consciência. Porque às vezes a gente quer forçar a porta. E às vezes a pessoa tá tão contaminada que ela não vai nem te ouvir. Assim, não perca tempo com pessoas que não querem te ouvir. Por mais que seja filho, amigo, papai, mamãe, não é sobre isso. É orar, porque muitas das guerras nossas nós vencemos em oração. Eu arrisco a dizer que 99 delas. Se não for 100, se não for 100. Porque muitas das minhas coisas que eu tenho questões hoje com meu filho, questões hoje pessoais, profissionais. Cara, desculpa, eu venho pro meu quarto. Eu parei de discutir, eu parei de fazer confusão, parei de ser instrumento de Satanás na vida das pessoas. Parei. As pessoas vêm me afrontar, eu não respondo. As pessoas querem, quer fazer não sei o quê? Eu falei: eu não vou, hoje eu não vou te responder. Eu venho pro meu quarto e eu vou orar. Sem brincadeira, eu não tô brincando. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem e falou se o que eu achava de um projeto pro ano que vem, coisas assim, de dinheiro. Eu falei: olha, eu nem respondi. Não respondi, deixei a pessoa lá. Falei: bom, deixa eu ter o discernimento para poder responder. No outro dia, eu respondi. Falei: bom dia, fulano. Falou assim: olha, para mim, o ano que vem, eu tenho outros projetos pro ano que vem com dinheiro. Eu acho que para mim vai fazer diferença. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Se não dá para você, ok. A Suelen de 2, 3 anos... a Suelen de uns 3, 4 anos atrás, já ia começar a brigar, já ia começar a discutir, já ia começar a deixar Satanás usar minha boca. Eu não vou deixar. Mas eu preciso entender que eu preciso estar conectada, enraizada em Cristo. Porque sem o Espírito Santo de Deus, eu não sou assim. Sem o Espírito Santo de Deus, o meu temperamento é extremamente agressivo, reativo, orgulhoso. Temperamento colérico, consanguíneo. Assim, é terrível. Não que eu seja uma pessoa ruim, uma pessoa má, mas tenho meus defeitos, como todos nós. Mas o Senhor moldou, o Senhor transformou, o Senhor deu novas vestes. Não no sentido de vestido de crente, roupa de crente, até porque eu uso calça e tá tudo bem, uso jeans, uso tênis.
né? Não, ele deu novas vestes internas, de novas atitudes, novas palavras, não palavras bonitas, oratória, não. Ele deu serenidade, equilíbrio. O Espírito de Deus, ele nos dá equilíbrio, nos dá mansidão. Às vezes perco a linha, dá vontade de enforcar, dá. Mas volta para a essência, volta para a cruz, volta para os pés de Jesus. Tem esse retorno, tem a humildade de reconhecer isso. Então esse é um testemunho que eu tenho para te contar, é um testemunho que edificou minha vida. Depois que eu liberei perdão e pedi perdão para minha parentela, que eu me posicionei ao que Cristo me pediu, a minha vida mudou. Aí eu tenho um testemunho para contar, logo depois vou fazer outro vídeo, para que vocês possam entender, porque senão os vídeos ficam muito longos. E aí eu vou te contar o que o Senhor fez na minha vida 3 dias depois desse testemunho.